Bom dia, galera, tudo bem? Seja bem-vindo. O governo de transição de Lula vai recomendar o destravamento de acesso ao recurso da Lei Rouanet. André Borges, ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que compõe a equipe de transição do governo Lula na área cultural, disse nesta quinta-feira, 24, que o grupo vai recomendar o destravamento da principal lei de incentivo à cultura no país, Lei Rouanet. Também há ações planejadas para reativar o Fundo de Incentivo ao Setor Audiovisual. A Lei Rouanet está emperrada, houve uma regulação dos itens absolutamente imprópria. Está sendo feito o levantamento, mas já é certo que vamos desobstruir tanto a Lei Rouanet como o Fundo Setorial do Audiovisual. Uma das funções dessas comissões justamente é apontar que está travando, precisa ser desobstruído, disse Ferreira ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB. Segundo o ex-ministro, o levantamento já realizado aponta que há muitos processos em andamento na Secretaria da Cultura, para os quais faltam apenas a última assinatura para que seja autorizado. Já está aprovado, tudo já tem mais de um ano ali parado. Então, uma das missões do grupo de transição é apontar para o futuro ministro e ministra que precisa ser desobstruído tanto como a lei como o Fundo Setorial do Audiovisual. A avaliação do grupo da cultura é de que será preciso reajustar valores de incentivos já aprovados, mas que não foram liberados. Houve um processo consciente proposital de depreciação da cultura em geral. Extinguiu o ministro da Cultura, esvaziaram vários órgãos, Cinemateca, com Fundação Palmares, fizeram como requinte de crueldade será a reconstrução do sistema de cultura, do sistema público em geral. O ex-ministro reconheceu que, apesar do planejamento, a fase atual de escassez de recursos para todas as áreas de cultura, em especial, acaba sendo uma das primeiras a sofrerem as consequências. Vamos sugerir, houve uma redução de orçamento, a situação não é boa. Todo mundo sabe, não é nenhuma novidade. Propositalmente, o atual governo declarou guerra à cultura, extinguiu o ministério, tentando recriar um sistema de censura, isso e obstruindo as fontes de financiamento dos artistas para a área cultural em geral. Tudo isso vai ser restabelecido rapidamente. Richarlison diz que o gol de voleio foi um dos mais bonitos da carreira. O atacante Richarlison afirmou que, segundo o gol que marcou na vitória de 2-0 do Brasil sobre Sérvia, foi um dos mais bonitos de sua carreira. O jogador da Inglaterra acertou um voleio para dar inúmeros finais ao jogo. A disputa nesta quinta-feira 24 no estádio Lusail, válido para a primeira rodada do Grupo G Copa do Catar. Foi um gol muito bonito, fiz um assim pelo Fluminense, aparecido pelo Everton da Inglaterra. Hoje tive possibilidade de virar o voleio. Acho que vou um dos mais bonitos da minha carreira. Por ser na Copa, em um jogo que estava difícil para nós, declarou o centroavante de uma coletiva após a partida. Na rápida entrevista, Richarlison também falou da responsabilidade de ser camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Catar. Como o professor Tite fala, não sei se você sente o cheirinho de gol, mas aqui na seleção eu marco e continuar a aproveitar os companheiros que tenho ao meu lado. Hoje no intervalo falei que precisa de uma boa bola. Ele chegou, eu estava preparado, consegui balançar as redes.
Eu acho que a ciência voltou a afirmar membro do grupo de educação do governo de transição. Lex Braga Beatriz Capirazzi, nomeada para compor o núcleo técnico de educação da equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva PT, professora universitária Mônica Sapucaia afirmou ao broadcast político que o momento de virar a página para ela não se deve discutir. É indiscutível sobre as produções midiáticas causadas pelo atual governo. A advogada ainda afirma que a prioridade do GT é produzir um diagnóstico a fim de recuperar essa rede de políticas públicas. Eu acho que a ciência voltou. Eu acredito que essa questão anticientífica que ocorreram nesses últimos anos teve a ver com um processo de reafirmação ideológica. Espero que isso esteja apenas um retrato histórico de um momento difícil do Brasil, que não volte mais a afirmar a professora coordenadora do curso de Direito do IDP São Paulo. Nos encontros dessa equipe de transição, Mônica salienta que o tema da diversidade é consenso na discussão. Segundo ela, a pluralidade brasileira atravessará toda a política pública da área de educação infantil. A universidade poderá contribuir para pôr fim aos debates de intolerância que têm marcado o momento político atual. A diversidade não é uma politicazinha em separado que a gente vai fazer aqui. As mulheres não são um grupo no Brasil, por exemplo, elas são a maior parte da população. Então, para garantir uma política que atinja todos, precisamos discutir o que de fato deve ser discutido. Por fim, a professora garantiu que o programa Ciência Sem Fronteira, descontinuado logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, pode voltar já nos primeiros 100 dias de governo. Apesar do orçamento limitado da prevalência do governo em acabar com a fome no país, ele disse que o programa é uma prioridade. Trump e Bannon aconselharam Bolsonaro a contestar o resultado das eleições, afirma o Washington Post. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, PL, manteve reuniões depois do segundo turno no resort de luxo Mar-a-Lago, na Flórida, nas quais foi aconselhado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o clã brasileiro não aceitasse o resultado das eleições presidenciais no Brasil. As informações foram vinculadas pelo jornal The Washington Post na quarta-feira 23. Eduardo Bolsonaro também teria se encontrado com assessor direto do Trump, além de ter feito contatos telefônicos com aliados da extrema-direita. Stephen Bannon, ex-estrategista de Trump, articulado de extrema-direita global, confirmou ao Diário que se encontrou com o filho de Bolsonaro no estado de Arizona, em que teria discutido as eleições à força dos protestos pró-Bolsonaro pelo país após o resultado das eleições que consagrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT para seu terceiro mandato. Bannon foi condenado a 4 meses de prisão pela Justiça dos Estados Unidos em outubro por desacatar o Congresso. Ainda de acordo com o jornal, Bannon aconselhou o clã Bolsonaro a se posicionar contra os resultados das eleições e atitudes que provavelmente falhará, mas pode encorajar apoiadores.